Olá, amigos e amigas, que o Senhor vos abençoe e que o Senhor Deus vos guarde e que lhe dê a paz para cada um de vocês e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição e hoje, segunda-feira, 10 de julho, a lição 3, ela tem como título Experimentando o discernimento pelo Espírito Santo. E a lição de hoje está baseada no livro do apóstolo Paulo, no capítulo 1, versículos 17 a 19. E aqui nós vemos que Paulo ele faz uma oração a Deus e ali ele expressa toda a sua gratidão pela fé e o amor que os crentes de Éfeso tinham por Jesus e que ele pede que o Senhor, Pai da Glória, intercedesse por cada cristão através do Espírito Santo e lhes concedesse sabedoria, revelação e conhecimento das Sagradas Escrituras. Ele ora para que os olhos desses crentes de Éfeso fossem assim iluminados, a fim de que eles conhecessem a esperança em que eles foram chamados, a riqueza da herança de Deus nos santos, né? E a grande generosidade de Deus para com eles, que Deus enviasse poder para eles, para que eles crescem e que pudessem buscar sempre a suprema grandeza do poder do Espírito Santo. E o que a gente vê na lição é que Paulo, através dessa carta para os crentes de Éfeso, que essa carta não era só para eles, as pessoas de Éfeso, e sim para o mundo inteiro, para que judeus, gentios, para que marido e mulher, para que pais e filhos, para que todos, né, experimentassem a atuação do Espírito Santo para o devido discernimento das verdades que elas estão nas Sagradas Escrituras. E o apóstolo diz lá em Efésios capítulo 1, versículos 16 e 17, que, olha o que ele diz: não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Que declaração maravilhosa, né, meus amigos? Que o apóstolo Paulo fala ao relatar que ele fazia em suas orações. E por intermédio de Jesus, ele, que é o único mediador, né, entre Deus e os homens, ele fazia essas orações e ele registrou assim, um pedido central que ele colocou diante do trono da graça, justamente no tabernáculo celestial, onde Cristo hoje está à direita do Pai, onde as respostas das orações acontecerão por meio e através de Jesus. E em sua oração, o apóstolo pede que a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, atue para que a oração fique assim completa e que o Espírito de Deus fortaleça, capacite, né, de sabedoria, de vigor para esses crentes de Éfeso, para que eles pudessem continuar a sua caminhada, a sua jornada espiritual. Paulo fez a oração assim, mas por quê? Porque o apóstolo já havia observado, né, que o Espírito Santo havia entrado na vida daqueles crentes de Éfeso, cristãos assim, que estavam determinados, quando eles, no momento de suas conversões, que fala em Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. E quando eles foram assim batizados em nome de Cristo, ali eles já haviam recebido o Espírito Santo. E assim o apóstolo orou por uma nova bênção, né? Uma nova atuação do Espírito Santo, e pediu que ele desse discernimento
entendimento espiritual necessário, focados, em uma compreensão aprofundada de Jesus e um pleno conhecimento da verdade, na observância dos estatutos e mandamentos na íntegra, que diz lá em Efésios capítulo 1, versículos 17 a 19. Por isso que Jesus, antes de ascender aos céus, ele disse aos seus discípulos, olha o que Jesus disse: quando o Consolador vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Está lá em João 16, versículos 8 até 11. E Jesus completou, olha o que ele diz mais: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Está lá em João, capítulo 16, versículo 33. E aqui Jesus diz que ele iria subir aos céus, para os seus discípulos, que eles estavam assim todos reunidos assim antes de Jesus ascender aos céus. Mas ele enviaria o Espírito Santo, o Consolador, para dar todo o entendimento, toda a explicação devida que os crentes precisassem. E por isso que Paulo orou para que o Espírito Santo desse esta compreensão da verdade aos cristãos. Que está lá em Efésios capítulo 1, versículos 17 a 19. E portanto, o Espírito Santo ele é necessário não só para nós compreendermos as coisas espirituais, mas também para que sejamos fortalecidos, a fim de que nós tornemos resistente na atuação de Satanás em nossas vidas, em todo tipo de enganos, de doutrinas da mentira, como no caso da besta que surgiu do mar, a Roma papal, que mudou as leis de Deus e os mandamentos, e que ele atuará ainda mais nos fins dos tempos. E por isso que nós temos que ter o poder de Deus, o Espírito Santo na nossa vida cristã. Mas isso nós temos que pedir em oração diária. E a busca do poder de Deus, portanto, não é algo que está assim restrito aos dias dos apóstolos, mas é uma necessidade que continua até que o Senhor Jesus volte pela sua segunda vez para nos buscar, para que nós tenhamos assim sabedoria e entendimento. E assim o apóstolo Paulo orou fervorosamente para que todos os crentes do mundo soubessem qual era a esperança da vocação, que está lá em Efésios capítulo 1, 18, para que estivessem alertas, atentos às ações de Deus, já que os havia tomado para a salvação deles, que fala em Efésios 1, versículos 3 a 9, e versículos 11 e 13. E também para o glorioso futuro que Deus já havia planejado para cada um deles desde a fundação do mundo. Está lá em Efésios capítulo 1, versículos 10 e 14. E o poder do Espírito Santo está fundado, está arraigado em amor. Não há como nós construirmos uma vida espiritual, uma jornada de fé, sem que nós estejamos arraigados em amor. E Paulo, quando orou para uma percepção sobre a riqueza da glória da sua herança nos santos, que fala em Efésios 1, 18, ele estava relembrando a noção que fala lá no Antigo Testamento, que os crentes tinham na herança de Deus, e o apóstolo queria que entendesse seu valor para Deus, porque Deus é amor, e ele supre todo o poder, toda a grandeza do Espírito Santo para tudo que o pede,
e ele transforma pessoas. E assim está à disposição de todos os cristãos. É um poder que está acima desse mundo espiritual, porque o Espírito Santo Consolador, ele é o penhor da salvação quando nós aceitamos a Jesus como Salvador. Paulo nos ensina que o ministério da oração, que ele envolve assim, ação de graças, com louvor, com adoração a Deus, envolve a intercessão por aqueles que nós desejamos que sejam salvos, e sempre com a atuação do Espírito Santo na vida de todas as pessoas, porque é o Espírito Santo que nos dá sabedoria, discernimento, dentro desse conflito que nós temos no mundo hoje, entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás, e a verdade e a mentira está aí para levar as pessoas a se perderem. E por isso o apóstolo Paulo, em suas orações, ele pede que os crentes experimentem o Espírito Santo, para lembrarem de todos os ensinamentos recebidos, né, de Jesus, lembrando do sofrimento de Cristo na cruz do Calvário, e o que ele fez para nos salvar da morte do pecado. E ao convencer o mundo do pecado, o Espírito Santo faz o pecador ter consciência de que a sua natureza, né, ela é naturalmente pecaminosa, e nós herdamos lá desde o Jardim do Éden, e que ela é incurável assim pelos nossos próprios esforços, que fala em Isaías 64:6 e em Mateus capítulo 15, versículo 19. E é permitindo, né, a atuação do Espírito Santo que o homem se convence da justiça, ou seja, vendo que a sua natureza é essencialmente má, e o homem ele é conduzido ao arrependimento e à confissão dos pecados, recebendo a justiça imputada de Cristo por meio da oração que Marcos fala lá em 9:24, onde o Espírito Santo atua no ser humano. E é por isso que o apóstolo Paulo demonstrou a sua preocupação com o crescimento dos efésios, intercedendo por eles em oração, para que conhecessem a atuação do Espírito Santo e a sua importância. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas justamente através do seu poder do Espírito Santo, para que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando você aceita a Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ter uma pessoa assim de entendimento, uma pessoa que tem sabedoria, começa a manusear melhor as Escrituras, ter entendimento, as mensagens assim ficam mais claras, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. E assim você vai experimentando o discernimento pelo Espírito Santo. Ele vai te levando a você a verdade, para que você possa conhecer a verdade. E não é só isso, meu amigo, minha amiga, quando você aceita a Jesus como Salvador. Você, meu amigo, minha amiga, vocês ganham de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar onde não há mais dor, mais morte, mais aflições. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.